Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda a esse nosso vídeo. Eu sou o professor Wilson e hoje nós falaremos sobre o grande filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Nós ressaltaremos aqui o seu conceito de estado de natureza, bom selvagem, falaremos sobre o contrato social e finalizaremos com o seu romance Emílio, em que Rousseau fala sobre a educação. Para aqueles que têm pouco contato com Rousseau, muito provavelmente você já ouviu essa frase: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. O que nós iremos fazer nesse vídeo? Nós iremos ver o que significa para Rousseau ser bom. Como a sociedade corrompeu o ser humano e, em especial, o que nós poderemos fazer para resgatar a bondade humana e melhorar a sociedade. Esse vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos aqui do YouTube em que a minha querida professora Isabel Petralli e eu falaremos sobre os meus filósofos, e livro esse de Edgar Morin. Nós queremos ver nesse curso como Morin ele entendeu, como Morin absorveu esses conhecimentos dos filósofos. Para saber mais sobre o curso, deixarei nas descrições e nos comentários desse vídeo. Para você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dá um joinha lá nas redes sociais e, se for possível, compartilhe com seus amigos. Vamos para Rousseau, que tem muita coisa, minha gente. Bom, Rousseau, ele é um filósofo justnaturalista. O que significa isso? Que Rousseau ele vai estudar o direito natural. O direito natural é aquele que nós nascemos com ele, é algo natural do ser humano, diferente do direito positivo, que são aquelas leis que nós as criamos. Então, para Rousseau, existem duas leis naturais. Quais são elas? A liberdade e a igualdade. Tá? Nós nascemos, ou melhor, no estado de natureza, nós tínhamos essas duas leis: liberdade e igualdade. E nós somos movidos por dois princípios. Quais são esses princípios? O amor de si, o amor que cada um sente por si, e a piedade natural, ou seja, o amor aos demais. Se nós observarmos essas duas leis naturais de Rousseau, elas são muito parecidas com o lema da Revolução Francesa: Liberté, Égalité, Fraternité. Rousseau, ele foi um dos principais filósofos que influenciaram a Revolução Francesa. Rousseau é um filósofo revolucionário. Inclusive, a Revolução Francesa ela tem início no ano de sua morte. Para Rousseau, a sociedade humana ela se divide em três momentos. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento é o estado de natureza, em que vivíamos sem a presença ou a existência do Estado, tá? Então, nós vivíamos conforme essas leis naturais. Lembrando quais são elas? Igualdade e liberdade. Depois, nós temos um segundo período em que se instala a sociedade civil. E, por fim, nós deveremos ter um terceiro momento. Esse terceiro momento será o momento em que faremos o contrato ou o pacto social. Nesse ponto, o Rousseau ele vai diferenciar de outros dois filósofos naturalistas, Hobbes e Locke. Para eles, havia o estado de natureza, depois o pacto social e a sociedade civil. Vamos ver ao longo do vídeo as diferenças. O que seria para o Rousseau esse estado de natureza?
seria aquele momento em que o ser humano era bom. O ser humano era um ser completo em si mesmo, era um ser íntegro, não esse ser fragmentado, cedido que tem na nossa sociedade. Esse ser humano, ele vivia em harmonia. A primeira harmonia era a harmonia consigo mesmo. Depois, uma harmonia com a sociedade. E por fim, uma harmonia com a natureza. Esse ser humano, por ser um ser harmônico, ele era um ser completo, era um ser que encontrava a plenitude dentro de si mesmo. Por isso, ele não tinha uma necessidade de estar com outras pessoas. E os encontros com outras pessoas eram em momentos pontuais, como pescar, caçar, acasalar. Mas o Rousseau, ele vai ressaltar que mesmo nós ficando a maior parte do tempo isolados, quando nós nos encontrávamos, nós éramos pessoas amáveis, nós éramos pessoas que tinham uma piedade natural uns com os outros. Esse ser humano era o bom selvagem. Então, essa expressão bom selvagem, ela é muito forte no pensamento de Rousseau. Leiamos o que Rousseau disse sobre o bom selvagem. Enquanto os homens se contentaram com as suas cabanas rústicas, a pintar o corpo de diversas cores, a aperfeiçoar ou embelezar seus arcos e flechas, viveram livres, são bons e felizes. Então, nós, seres humanos, éramos pessoas boas, felizes, nós nos contentávamos com pouco, nós nos contentávamos em nos pintar, em deixar as nossas flechas mais bonitas, nós nos contentávamos com a nossa cabana. As primeiras comunidades para o Rousseau são comunidades familiares, mas essas comunidades, elas não eram comunidades permanentes, tá? Um homem e uma mulher, eles ficavam juntos para a reprodução e depois para o crescimento dos filhos. E depois que os filhos estavam independentes, cada qual iriam traçar o seu caminho, tá? Ele se reuniu, claro, eles eram pessoas boas, pessoas felizes, mas cada qual traçava a sua própria história. Esse homem bom, esse homem íntegro, esse homem feliz, ele tinha poucas necessidades, tá? A necessidade dele era aquilo que ele encontrava na natureza. Leiamos Rousseau. Suas módicas necessidades, diz Rousseau, encontra-se tão facilmente ao alcance da mão e ele está tão longe do grau de conhecimentos necessários desejar aquilo outros maiores. Então talvez nem passasse na cabeça dele. Tá? Para ele a vida dele era muito feliz. Ele colhia os frutos, ele pescava, ele namorava, ele quando tinha vontade se encontrava com os amigos e combinava uma pesca, combinava uma caça, uma colheita. Era um ser pleno, era um ser realizado. E esse ser, ele vivia numa espécie de jardim do Éden, que ele podia colher todos os frutos. No entanto, tem um problema. O jardim do Éden tem um fruto proibido. E esse homem bom, ele vai encontrar esse fruto proibido. Olha só, a sociedade foi aumentando para o Rousseau, foi aumentando, e esse homem que era bom, que era feliz, que desejava somente aquilo que a natureza lhe dava, ele começa a ficar com medo. Olha, agora tem muita gente por aqui, e se faltar alimento? Então, se antes ele colhia um abacate, agora ele vai colher dois. Um ele vai deixar guardado, tá? Nesse momento surge a
propriedade privada. Para Rousseau, fazendo uma alegoria com o mito do paraíso perdido, é o momento em que o ser humano come do fruto proibido. Segundo Rousseau, leiamos: o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e disse que era sua propriedade e encontrou pessoas que acreditaram nele foi o fundador da sociedade civil. Então, para o Rousseau, quando é que inicia a sociedade civil? No momento em que alguém cerca a terra e diz: essa terra é minha. O Qual foi o resultado disso? Daí vieram muitos crimes, muitas guerras, horrores e assassinatos que poderiam ter sido evitados se alguém tivesse arrancado as cercas e alertado para que ninguém aceitasse esse impostor. De onde que vem todos os males da sociedade para o Rousseau? Foi a partir do momento que alguém cercou a terra e disse que aquela terra era sua. Por que que as pessoas acreditaram nele? Acreditaram porque ainda as pessoas eram boas. Se não fosse isso, na visão do Rousseau, tá? Nós não teríamos tantos crimes, tantas guerras, tantos horrores. Mas não é isso. Não é isso que está acontecendo com a disputa entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina. Não é uma disputa por uma propriedade. Isso que o Rousseau está alertando. Esse é o início da sociedade civil. É o início sangrento de nossa sociedade. O que que acontece com o surgimento da sociedade civil ou do Estado civil? Nós perdemos a nossa bondade. Nós começamos a nos corromper. Aquela felicidade que nós vivíamos em estado de natureza, ela começa a acabar. Nós começamos a ser pessoas fragmentadas, pessoas cindidas, pessoas que não vivem mais em harmonia. Ao termos o Estado Civil, nós vamos substituir o instinto pela justiça. Nós iremos ter a moral, tá? Porque antes nós éramos pessoas amoral, não havia uma moral, tá? Nós vivíamos pelo instinto, lembrando que nós tínhamos duas leis, a liberdade e a igualdade. Nós éramos movidos apenas pelo sentimento de proteção de si mesmo e pela piedade natural. Essa sociedade, para o Rousseau, ela é uma sociedade ruim. Por que que ela é ruim? O seu único objetivo é garantir a propriedade privada, tá? Por que que existe o exército para o Rousseau? Para defender a sociedade privada. O judiciário, defender a sociedade privada. O legislativo, defender a sociedade privada. Então, toda a organização social, ela visa garantir a existência da propriedade privada. As eleições, para o Rousseau, não muda muito não, tá? É quase a mesma coisa. Os candidatos, nós votamos naqueles que tem lá, tá? Que para ele vai diferenciar muito pouco. Nessa sociedade civil, nós não temos direitos de ir e vir. Antes o ser humano ele podia andar por onde ele quisesse, agora a gente anda é, até onde o nosso dinheiro nos permite. Emprego, a gente não trabalha com aquilo que a gente quer, a gente trabalha com aquilo que está disponível. Essa sociedade é uma sociedade moldada, tá, na propriedade privada. Lembrando que o Rousseau ele não conheceu o socialismo soviético. Caso ele tivesse conhecido, talvez ele teria feito várias críticas ao modelo socialista soviético. Para ele, esse sistema representativo é uma enganação, tá? Então, tanto a extrema direita como a extrema esquerda, para ele, tudo mesma coisa. Leiamos desse modo,
No momento em que o governo usurpa a soberania, rompe-se o pacto social e todos os simples cidadãos, repostos de direito em sua liberdade natural, estão forçados, mas não obrigados a obedecer. Então, para o Rousseau, tá, esse sistema representativo é um sistema que rouba a nossa liberdade, tá? Ele rouba, ele nos força a obedecer algo que nós nem sabemos direito que é. Era como se deixasse o raposas para cuidar do galinheiro. Nessa sociedade, tá, nós estamos presos, tá? Então, leiamos. O homem nasce livre e em toda parte se encontra-se acorrentado. Não é? Não é assim? A nossa sociedade, ela não nos acorrenta. As responsabilidades, um monte de a, afazeres, as obrigações burocráticas. Era como se nós vivêssemos no mito de Prometeu, né? Que todos os dias o corvo ele come o seu fígado. Só que para o Rousseau, então, vamos lá. Primeiro momento, estado de natureza, homem feliz, homem pleno, bom selvagem. Segundo momento, sociedade civil. O que que acontece na sociedade civil? Alguém estabelece que aquela terra que foi dada por seus antepassados, aquela terra que foi dada de presente dos céus à humanidade, aquela terra que era de todos, essa terra foi cercado. Aí começa a desgraça, aí começa a corrupção. O ser humano, ele vai se corromper, ele vai ficar com medo. Adianta ter eleições? Não, não muda quase nada para o Rousseau, tá? É, então, o que que nós temos que fazer? Agora nós temos que entrar no terceiro momento. Nesse terceiro momento, nós temos que fazer o chamado pacto ou contrato social. O que que é esse contrato social? É uma pergunta. Alguém disse para você que se você queria ou não viver nesse modelo de sociedade? Alguém foi lá na Rússia, na União Soviética, e perguntou para as pessoas se eles queriam viver no comunismo? Não. Tá? Então o Rousseau vai falar, opa, agora a gente tem que fazer uma sociedade na qual ela seja de acordo com a vontade das pessoas. As pessoas têm que querer, elas têm que fazer elas próprias um contrato social. Elas que têm que decidir os caminhos de sua vida. Segundo Rousseau, o pacto social pode ser definido quando cada um de nós coloca sua pessoa e sua potencialidade sob a direção suprema da vontade geral. Falaremos um pouco melhor sobre essa vontade geral. Para tal, para tal, primeiro nós temos que nos conscientizar. Tá? Nós temos que nos conscientizar, primeiro, que nós vivemos em uma sociedade triste, uma sociedade que nos acorrenta. E depois que nós nos conscientizarmos, então nós iremos procurar uma nova maneira de organizar a sociedade. Lembremos, Rousseau, ele vivia no período chamado iluminista, tá? Então, o primeiro momento é aquele momento das luzes. Você tem que se conscientizar. Você tem que se conscientizar que você não é livre e você tem que buscar uma nova sociedade. E qual é esse modelo? Esse modelo é de uma democracia direta. O que seria essa democracia direta? Se assemelha muito com a democracia ateniense, né? Embora aqui na democracia ateniense escravos, estrangeiros, mulheres não votavam, né? O Rousseau, não, né? Já está pensando numa democracia um pouco maior, né?
em que as pessoas elas podem, de fato, é, de maneira mais universal, elas podem participar dessa democracia. Então, para o Rousseau, é o povo que vai decidir sobre tudo. Uma democracia em que esse povo, tá? Eu, você e todos aqueles que nos assistem, nós decidiremos os nossos caminhos. Ou seja, nós iremos fazer de forma livre um pacto social. O Só fazendo um pequeno parênteses, os outros dois contratualistas, né, Hobbes, ele fala que o povo transfere esse poder para o governante e Locke fala que o povo cede para o governante. E Rousseau? Rousseau não, tá? É o povo que vai manter esse poder. Esse poder ele é inalienável. Ele é indivisível, tá? Ele é infalível. Por que que ele é infalível? Porque ele se baseia na vontade geral e ele é absoluto. O Rousseau, ele vai dizer que essa vontade geral era como se fosse uma pessoa em específico, tá? Então, se o Hobbes, ele falou que do Leviatã, esse Leviatã que ele vai ganhar corpo, ele vai ganhar personalidade com o monarca, né, com o Estado, para o Rousseau, essa personificação ela se dá na vontade geral, tá? Era como se nós, tá, uma união, um corpo místico das pessoas que formam essa vontade geral. E essa vontade geral que ela vai governar a partir desse pacto social. Um pacto social que eu faço de forma consciente. Lá atrás, ninguém me perguntou. Ninguém perguntou para os meus antepassados, tá? Apenas alguém chegou e cercou um pedaço de terra. É... Algumas diferenças entre Hobbes e Rousseau. Em Hobbes, essa pessoa está personificada no soberano, monarquia, ou num grupo de pessoas que seria o parlamento. Em Rousseau, essa personificação se dá nos cidadãos, eles que vão governar de forma direta. Para Rousseau, então, existem dois tipos de Estado, né? O Estado ativo. Quando é o Estado ativo? É quando nós estamos legislando, nós, tá? Não os nossos representantes. Lembra lá da figura da raposa e das galinhas? Se nós escolhermos alguém para legislar, para Rousseau seria como a raposa e as galinhas. Somos nós, o povo, tá? Você, eu, minha mãe, sua mãe, tá? Nós queremos governar. A partir do momento em que nós decidimos, nós legislamos, então aí vai ter o chamado Estado passivo. Nós iremos obedecer, mas nós iremos obedecer o quê? As leis que nós mesmos criamos, ou seja, nós estaremos livres. Você vai obedecer algo que você mesmo fez, tá? Você é livre, porque foi você, tá? A nossa coletividade quem escolheu. Função do pacto, o que pretende estabelecer no contrato social são as condições de um pacto legítimo. Legítimo. Aquele atrás não foi legítimo. Através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, ganhem em troca a liberdade civil. Haveria aqui uma conjunção perfeita entre liberdade e obediência. Obedecer à lei que prescreve a si mesmo seria um ato de liberdade. Estado de natureza. O homem é bom, vive em harmonia, esse homem é livre. Nós perdemos essa liberdade, como perdemos a felicidade, como perdemos a bondade por causa da sociedade civil. Agora nós estamos no terceiro momento. Esse terceiro momento será o momento em que nós faremos o pacto ou contrato social. Com isso, nós retomaremos a nossa liberdade. Agora uma liberdade
civil. Por que que nós seremos livres diante dessas leis? Porque foram nós mesmos que as criamos. Bom, e agora nós precisamos preparar esse ser humano para tal, né? Então, o Rousseau ele vai falar da educação, ou o Emílio, né, que é esse romance escrito por Rousseau, que é a história de um órfão rico, né, chamado Emílio, né? Gente, o resumo, tá? Se você quiser resumir o Emílio sem nunca ter lido, Rousseau, ele está pensando numa educação que te leve à felicidade. Rousseau está pensando em uma educação cujo objetivo final é formar um cidadão livre, virtuoso, feliz, capaz de contribuir para o bem da sociedade. O que, o que seria o sonho, a utopia de Rousseau? Uma educação em que nós iremos construir um ser humano livre, um ser humano feliz. Isso está presente no planejamento da sua escola, tá? Quando nós estamos planejando as matérias do ano, do semestre, isso é levado em conta? A felicidade do indivíduo? Leamos um pouco o Emílio de Rousseau. A natureza quer que as crianças sejam crianças. Primeira coisa que o Rousseau está se dando conta, tá? É que a natureza quer que as criancinhas sejam criancinhas antes de serem homens. Muito simples, né? Se quisermos perverter essa ordem, produziremos frutos temporões, que não estarão maduros e nem terão sabor, e não tardarão em se corromper. Teremos jovens doutores e crianças velhas. Gente, isso é de uma sabedoria. Isso é de uma importância fundamental para a educação, que pouco se discute, que pouco se reflete, tá? Nós estamos passando para as nossas crianças todo o nosso trauma de adultos. Cada vez mais as crianças estão com depressão. Cada vez mais as crianças estão neuróticas. Cada vez mais as crianças estão sendo menos felizes. Isso não é levado em conta na educação, ou ao menos não na educação hegemônica. Tá? É tanta informação, é tanto conteúdo, é tanta sabedoria que quer jogar na criança, que a criança não tem tempo de ser criança. E se a criança não tem tempo de ser criança, ela será infeliz e gerará um adulto infeliz. Leiamos o que se aprende na escola para as criancinhas. Palavras, mais palavras, sempre palavras. Nabucodonosor, um exemplo. Dentre as diversas ciências que se vangloriam de lhes ensinar. Tá? Vamos ensinando, vamos jogando conteúdo aí nas criancinhas. Evitam escolher as que seriam realmente úteis para as crianças. Então, não se ensina aquilo que é útil para a criança. Vai jogando conhecimento. Porque seriam ciências de coisas e as crianças não se dariam bem. Tá? No entanto, escolhe as ciências que parecemos saber quando sabemos os seus termos: a heráldica, a geografia, a cronologia, as línguas, etc. etc. Todos os estudos estão distantes do homem, não é? Tá? Pega lá o que você aprendeu na escola. O que isso é útil para você hoje? Tá? Ainda mais agora pensa na criancinha. Que será uma maravilha se algo de tudo isso lhe puder ser útil uma vez na vida. Olha só,
Nós vivemos em uma sociedade triste, em uma sociedade corrompida. Talvez a utopia de Rousseau seja algo distante, talvez, é bonita, tá? Que nós façamos um pacto, que vivamos uma democracia realmente participativa, não essa representativa, em que as leis sejam decididas por nós e por nós viveremos a partir dessas leis. Agora, talvez isso ainda seja muito distante. Agora, a educação para Rousseau, ela é algo de extrema necessidade. Gente, cada vez mais as crianças estão estressadas. Cada vez mais as crianças estão infelizes. Infelizes. Tá? O modelo educacional hoje é um modelo que deixa as criancinhas infelizes. Bah, para o Rousseau, tá? O que nós temos que pensar na educação, um resumo da educação, felicidade. Se você está feliz é porque você é uma pessoa boa. E se você é uma pessoa boa, você vai contribuir eticamente com a sociedade. Simples assim. Para ele, na infância, os 2 primeiros anos, você tem que ficar com a sua mamãe, tá? Tem que mamar, tem que ter aquele carinho, tá? Tem que ter bastante, como fala, contato, e você começa a explorar o meio ambiente. É claro, com aquela pessoa que cuida. Ah, gente, uma crítica, Rousseau, tá? A gente fala muito de um filósofo. Na filosofia a gente pode criticar, tá, gente? Não pode criticar muito no trabalho científico. No trabalho científico é apenas pegar aquilo que o filósofo falou. Na filosofia, não, gente. O Morrazi, que nós iremos ver no nosso curso dos meus filósofos, muitas coisas ele acata dos filósofos, outras ele deixa de lado, algumas ele critica, né? Outras ele muda a perspectiva. O Rousseau, se ele tinha uma falha, ele era machista, né? Então, para ele, só a mãe que deveria cuidar das crianças, né? Ele fala de uma educação ativa e passiva, a ativa dos homens e a passiva das mulheres. Então tem essas críticas a Rousseau, sim. No entanto, tem muita coisa boa, né? Como Aristóteles. Aristóteles defendeu a escravidão. No entanto, o mestre Aristóteles é o mestre Aristóteles, né? Nós temos que separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, inclusive de um filósofo como Rousseau. Então, esse primeiro momento é o momento em que a criancinha fica mais com a mãe. Segundo momento, tá? Ou a chamada primeira infância. A criancinha, ela tem que ser criancinha. Gente, isso aqui eu sempre falo. Toda criança nasce para a filosofia, tá? Toda criança é um filósofo, uma filósofa. E o que a sociedade faz? Acaba com o desejo da criança. Basta ver. A criancinha pergunta o que é isso, o que é aquilo. A criança quer saber, a criança tem espanto, ela tem patos, tá? Ela fica apaixonada, ela tem angústia. Então, o que o modelo educacional hegemônico faz? Ele poda esse desejo da criancinha. Para o Rousseau, não. Tá? Para o Rousseau, você vai deixar a criança ser criança. E a criança que é criança, ela vai ser uma criança feliz. E a criança que é feliz, ela vai querer saber, ela tem curiosidade. Então você vai, como falo, incentivar essa curiosidade da criança. Além disso, você vai deixar essa criança viver o máximo possível no estado de natureza, junto à natureza, segundo os seus instintos. Lembrando, gente, os nossos 2 instintos para o Rousseau é de liberdade e igualdade. Vai ter um adulto? Sim, claro, claro, tá? É claro que tem. Mas esse adulto vai deixar a criança o máximo possível livre. Ele vai estar supervisionando, né? Que hoje é diferente, tá? Os adultos que criam as brincadeiras para as criancinhas. Isso é muito chato, né? As criancinhas que têm que brincar, a criança tem que ser feliz.
A criança tem que correr, a criança tem que dar risada, a criança tem que investigar, não ficar estudando aquele monte de matéria. Alguns países já fazem isso, né? O Brasil ainda não, né? Ou é um ensino muito ruim, um ensino de pouca qualidade, um ensino sucateado em que o professor ganha mal, ou materiais didáticos muito ruins, ou uma classe média e alta, tá, que joga conteúdo, disciplina em cima da criança e não deixa a criança ser feliz. Um segundo momento, a adolescência, né? Nesse momento você vai trabalhar a emoção, o caráter da pessoa, lembrando, tá, gente, os instintos naturais, bondade, que é algo natural nosso, liberdade, igualdade. Somos movidos pelo amor de si e por uma piedade natural, né? O Rousseau, ele vai falar bastante da pátria, né? Eu não sei se eu concordo muito com ele sobre isso não, né? Mas é nesse momento que a criancinha vai aprender. Juventude, aí você inicia o processo de ensinar a criancinha uma profissão. E por fim, fase adulta, né? A gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Para melhorarmos tanto as nossas habilidades profissionais, né? Mas também ética, moral, autoconhecimento, trabalhar o eu, trabalhar as minhas infelicidades, que talvez esteja no fato de eu não ser tão bom. Meus queridos e minhas queridas, você que chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E lembrando, tá, que nas descrições do vídeo e nos comentários estará as informações sobre o nosso curso dos meus filósofos. Sei que a professora Isabel e eu estamos preparando com tanto carinho. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.